Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um capítulo muito interessante, mais um, né, desse livro aqui da Consuelo Diegues, que é O Ovo da Serpente, tá? Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder, beleza? Eu não diria nem que é a nova direita, na verdade é um tipo diferente, né, mas dentro do mesmo cenário ali. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Tá fazendo uma reflexão sobre o quê? Qual é a questão? Como o Bolsonaro destruiu o PSL, certo? Do ponto de vista ideológico mesmo, né? Como ele deslocou, como ele alterou, descaracterizou, talvez seja a melhor palavra, tá? O PSL, e como que esse processo de descaracterização do PSL, feito pelo Bolsonaro e por sua trupe, né? Como que ele reflete de maneira fundamental tanto a maneira de pensar da direita brasileira, como também as diferenças entre a direita e a esquerda, beleza? Então vocês vão ver que é muito interessante para poder entender uma parte fundamental desse contexto aí, tá? Antes, mais uma vez eu deixo aqui para vocês a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, aí o zap está na descrição do vídeo, conseguir furar o bloqueio dessa quadrilha de retardados que segue aqui vomitando lixo e cometendo crime contra mim, a gente de repente tenta conversar sobre isso aí, tá? Para poder falar sobre o livro e, enfim, né? Quem quiser adquirir é só falar, tá bom? Enfim, vamos lá. Então, pessoal, o capítulo 5 se chama justamente A Procura de um Partido, tá? E aí a questão é justamente essa, né? Quer dizer, o Bolsonaro não tinha partido até ali o iniciozinho de 2018 e ele passou a procurar um partido e acabou achando o PSL. Eu vou falar um pouco sobre esse processo aqui para chegar na questão chave aqui, que é a descaracterização ideológica do partido e, enfim, ao mesmo tempo a forma como isso representa e como isso demonstra a maneira de pensar da direita brasileira, as diferenças entre direita e esquerda, etc e tal, tá? Então vamos lá. Em 2017, o Bolsonaro não tinha partido, né? Em setembro de 2017, ou seja, um ano antes da eleição de 2018, ele aparecia com 16% dos votos contra 36% do Lula e 14% da Marina Silva, que aparecia ali, né, colada com ele ali em terceiro, brigando pelo segundo turno, né? O Lula naquele momento existia aquela questão da prisão do Lula e não se sabia se ele ia realmente ser o candidato do PT ou não, e nas pesquisas ele apareceu nas pesquisas até mais ou menos julho, agosto ali de 2018, né? E aparecia em primeiro, certo? Enfim, né, o Bolsonaro com 16% em setembro de 2017, ele tinha chance de ir para o segundo turno, ainda que ele fosse ali um candidato naquele momento, ainda não era tido como, enfim, um dos favoritos, tá? E aí no terceiro parágrafo aqui da 105, né, a Consuelo Diegues fala de um problema que ele teve no partido que ele estava naquele momento, né, que era o PSC, que era o Partido Social Cristão, tá, do pastor Everaldo, né, que chegou a ser inclusive candidato também numa eleição aí, tá? Então ela diz aqui, ó, os problemas de Bolsonaro com o Partido Social Cristão do pastor Everaldo Pereira, tinham começado no final de 2016, quando a agremiação fez uma aliança com o PCdoB do Maranhão nas eleições municipais. Bolsonaro, com aversão a comunistas e a qualquer pensamento e ato que pudessem ser remotamente identificados com a esquerda, se enfureceu e rompeu na sede do partido, no centro do Rio, e disse que não toleraria aquele tipo de aliança. Mesmo porque, à época, qualquer acordo nesse sentido atrapalharia até um dos seus slogans de campanha antecipada, que era "Vamos endireitar o Brasil", né? Num trocadilho para marcar sua posição política, tá? Então, o PSC, partido do pastor Everaldo, tinha articulado uma aliança com o PCdoB lá no Maranhão, e o Bolsonaro ficou revoltado com isso, falou não pode, porque não pode ter aliança com comunista, né? Comunista, né? E vale aqui um parêntese, né? O PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, para quem não sabe, né, existem dois partidos com a palavra comunista no nome, né? É o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que é o partidão, né, como se chama, tá? Existe uma diferença ideológica entre os dois, apesar do nome ali ser parecido. O PCB é um partido um pouco mais
é uma esquerda, né? É uma coisa mais próxima do comunismo soviético, vamos dizer assim, né? Ainda que adaptado ao contexto brasileiro. O PCdoB é um partido, é uma esquerda mais light, não tem o perfil da esquerda tradicional, né? Então é com esse partido que o PSC do pastor Everaldo estava tentando uma articulação lá no Maranhão, e o Bolsonaro se revoltou, porque para o Bolsonaro já, né, a gente já fez aqui, já conversei com vocês aqui 500 vezes sobre isso, o Bolsonaro é um completo imbecil, né? Para ele, a esquerda brasileira é um bando de comunistas que querem tomar as propriedades privadas das pessoas. O Lula acabou de quitar aí, né, as dívidas da galera do Minha Casa Minha Vida, que é vinculada ao Bolsa Família, quer dizer... E nem precisava o Lula fazer isso. Qualquer pessoa com um neurônio a mais funcionando do que o Bolsonaro sabe que o projeto da esquerda brasileira nunca foi um projeto comunista de tipo soviético, de tipo Coreia do Norte, nunca foi, né? Mas o Bolsonaro é esse imbecil e ele chegou lá, né, e só não vai ter aliança e tal, rompeu com o pastor Everaldo, tá? E aí, ela diz aqui, né, no terceiro parágrafo da 106, que o prazo para filiação partidária para a eleição de 2018 se encerrava no mês de abril, né? E a situação era complicada porque o Bolsonaro não tinha partido. E aí ele tentou uma aproximação com o PEN, é um partido, né, PEN, tá? E eu nem pesquisei o que é isso, porque é um partido... que é um partido, é uma legenda de aluguel, né, como a gente conhece aqui no Brasil, e que o Bolsonaro aceitou se conectar com ele se eles mudassem o nome para Patriota, tá? E também havia um esquema ali do Bolsonaro tomar conta do partido no lugar das pessoas que estavam antes dele ali. É um pouco isso aí, é uma negociata mesmo. Essa gente vê a política como negociata, ou melhor, né, a política partidária, né, como um negociata, é um mero processo de negociação, né? Não existe projeto de fato delineado de maneira prévia, né? Porque na verdade eles vão fazendo ali no processo, é uma gente assim, eles são amadores mesmo, né? E no pior sentido do termo, tá? Ainda que no interim desses processos, invariavelmente eles descambem para o neoliberalismo, entreguismo, privatização, né? Precarização do serviço público, como está acontecendo lá em São Paulo agora com o Tarcísio. Já era de se esperar isso, né? Ao mesmo tempo em que, enfim, pioram a vida dos pobres, etc e tal, né? E da maioria das pessoas, não é só pobre, piora a vida da classe média, piora a vida de quase todo mundo, né? Bom, enfim, e aí o tal do PEN, né, eles articularam lá, tentaram, mas não deu certo também, porque havia uma questão lá ligada a uma figura de Minas Gerais que queria manter lá aquele curral eleitoral dele lá, e aí não abriu mão disso, e aí o Bolsonaro se negou, falou, não, vou procurar outro, tá? Bom, e aí que aparece a figura do Luciano Bivar, certo? Isso é uma figura chave aqui, e ela fala disso aqui na 106, 107, né? Ela diz: por volta dessa mesma época, o empresário e político Luciano Bivar, um homem de negócios bem sucedido do ramo de seguros em Pernambuco, estava desiludido com a política, tá? Na verdade, ela diz aqui que ele estava desiludido, mas ele não estava desiludido com política nenhuma. Ele simplesmente estava revoltado porque tinha perdido a eleição lá, é só isso. Tá? Não tem nada a ver com nada mais amplo que isso. Mas ela pondera aqui na 107. Na década de 70, Bivar iniciara uma carreira como dirigente do Esporte Clube e tal, depois abandonou, em 94 abraçou a política e fundou o PSL, que durante anos foi inexpressivo, esse partido, né, do Bolsonaro. 4 anos mais tarde, Bivar foi eleito deputado federal e chegou a concorrer à presidência da República em 2006, ficando em último lugar, né? 2006 foi a reeleição do Lula, tá? O momento de maior protagonismo de seu partido na política nacional foi em 2014, ou seja, na segunda eleição ali da Dilma, né? Quando a Dilma ganhou a reeleição contra o Aécio, que o Bivar fechou uma coligação partidária com o então candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, que faleceu num desastre de avião. Tá? Enfim, né? E aí o Bivar chegou a desistir de apoiar a Marina, que era vice do Eduardo Campos na época, mas voltou atrás, acabou despejando dinheiro na campanha dela e tudo mais, porque ele mesmo concorria a deputado federal, e para sua decepção ele perdeu. Quem ficou com a vaga de deputado da coligação foi Caio Maniçoba, do PSB pernambucano, que era justamente da terra lá do Eduardo Campos, certo?
E aí, frustrado com a derrota, ele se mudou para Miami em 2015. Né? Geralmente a direita brasileira, né, quando ela vai para os Estados Unidos, ela vai morar em Miami. Né? É o curral deles lá. Né? É o tipo de estética com a qual eles se identificam. Né? E aí entra uma figura importante aqui, porque ela diz aqui, né? Ao ver o partido abandonado, seu filho Sérgio Bivar, então com 37 anos, pediu permissão ao pai para recriar a legenda em novos moldes. O Bivar concordou, passando a presidência da Fundação Abraham Lincoln, a gestora do partido, para o filho, com a seguinte promessa: se você fizer o partido deslanchar, eu me desligo dele e passo o comando para você. E aí o tal do Sérgio Bivar, né, começou a articular ali modificações no partido. E aqui entra um ponto-chave para entender o que o Bolsonaro destruiu depois. Né? O Sérgio Bivar, entusiasta das ideias liberais, certo? Mergulhou no projeto de refundar o PSL. Em 2015 entrou em contato com jovens e tal, e aí, qual é o posicionamento, o posicionamento desses jovens com os quais ele se conectou? Liberais na economia e nos costumes, como o gaúcho Fábio Osterman, um dos fundadores do MBL, que é aquele movimento Brasil Livre, daquela galerinha muito questionável aí, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, né, o tal do Holiday, aquelas figuras, né, que só fizeram lambança no país aí nos últimos anos. Tá? Apoiaram o golpe, apoiaram o impeachment da Dilma, fizeram fotinha com o Eduardo Cunha, que depois foi preso, enfim, né? Tudo isso que a gente já sabe, já conhece aqui. O Kim Kataguiri, por exemplo, né, chegou a afirmar num vídeo aí que o Karl Marx estava vivo no início do século XX. Né? Essa gente aí que é a direita brasileira. Né? Enfim, e aí eles passaram então a discutir um novo estatuto para o partido. Olha só as ideias, né? Na economia defenderiam um Estado menor e menos intervencionista, que apoiasse as privatizações e fizesse as reformas tributária, trabalhista e do Estado, sem deixar de se ocupar com políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais. Na perspectiva dessa gente aqui, políticas públicas para diminuir desigualdades sociais são compensações de nível ali, enfim, né, radicalmente periférico no projeto. Né? Por quê? Porque o restante que eles fazem, que é privatizar serviços públicos importantes, que mais? Né? Fazer reforma tributária que não taxa rico, né? Que mantém ali essa coisa totalmente bizarra que a gente tem no Brasil, que é o pobre, né? O cara que tem uma motinha e trabalhando de Uber, ele paga o IPVA, o cara que tem uma lancha não paga. Né? A reforma trabalhista, que também eles pioram a vida do trabalhador, né? E a reforma do Estado, que é essa que eles chamam de reforma administrativa, que no final das contas é sucatear o serviço público para depois vender para a iniciativa privada e piorar o serviço, encarecer o serviço, como está acontecendo de forma evidente lá em São Paulo, cito mais uma vez. Tá? E aí, para finalizar, ela diz: nos costumes eles apoiariam os direitos humanos, as liberdades individuais, a união homoafetiva e a legalização da maconha, entre outras pautas progressistas. Ou seja, né, para quem tem um mínimo de tino aí, já ficou claro que isso aqui não era a pauta do Bolsonaro. Né? E na verdade o neoliberalismo de maneira ideológica, né, também não era a pauta do Bolsonaro. O Bolsonaro nem sabe o que é isso até hoje. Né? Ele se conectou com Paulo Guedes porque alguém chegou no ouvidinho dele ali, né, de repente vomitou isso, ele acreditou, porque é um completo imbecil. E depois da eleição, né, de perder a reeleição, que ser o primeiro presidente a perder a reeleição, ele botou a culpa no Paulo Guedes. Pô, você me enganou, né, e tal. Né, olha, eles conseguiram diminuir o preço do petróleo e você não... Quer dizer, o cara não tem a menor noção de nada ali. Né, um completo imbecil. E esse imbecil governou a gente 4 anos. Tá? Então, pessoal, muito bem, continuando aqui. Né, o filho dele assumiu, né, e aí tem um movimento específico dentro do PSL, que era o Livres, tá? Que tinham, né, filiados e parlamentares de perfil progressista para se diferenciar da ala fisiológica do PSL. Tá? E aí o tal do filho do Bivar começou a ampliar aí, né, os nomes dentro do partido a partir dessa perspectiva liberal, que eu diria, na verdade, neoliberal na economia, né, porque... A gente já discutiu isso aqui, o liberalismo clássico, a segunda geração dos liberais clássicos,
não concordava com esse papo furado de Estado mínimo, né? Assim como nenhum país desenvolvido hoje acredita nessa bosta, né? Isso aí é conversa fiada dos ingênuos ou dos pilantras da direita brasileira, que são isso aí, né? Tá? São esse Tarcísio em São Paulo fazendo cagada lá, né? Enfim, enriquecendo uma meia dúzia de bilionários, enquanto o povo está pagando mais caro pelo serviço, tá? Muito bem, então aí, e aí uma coisa que ela fala na 108 também é importante, né? Quer dizer, esse grupo novo do PSL, que era o Livres, que era um grupo mais neoliberal e liberal nos costumes, ele foi encorpado por gente do PSDB. Por quê? Porque a juventude do PSDB naquela época se juntou para pedir a expulsão do Aécio Neves, que tinha sido ali, enfim, descoberto, né, enfim, cometendo crime de corrupção, não foi preso. Por quê? Porque a direita brasileira. A direita brasileira não vai presa. Eles cometem crimes todo dia e não vão presos, né? E aí o pessoal mais antigo do PSDB não recusou, né, falou não vamos expulsar o Aécio. E, enfim, essa galera jovem do PSDB saiu dali, debandou para o tal do PSL, e foi mais ou menos nesse momento que o PSDB caiu assim de ficar com 3, 4% nas pesquisas, né, para presidente. Um partido que tinha disputado o segundo turno 4 vezes, aí, tinha governado o país 2 vezes, né? Tá? Enfim, perdeu ali esses nomes importantes por conta dos cabeças brancas, né, que eles chamam aqui. Tá? E aí essa gente foi toda para o PSL. Tá? E aí ela fala aqui, né, no final da 108, tá, que no dia 4 de dezembro já havia rumores de que o Bolsonaro iria para o PSL, mas isso ainda não tinha se configurado. Tá? E aí o filho do Bivar, né, ele procurou o pai, disse, tem gente aí dizendo que o Bolsonaro vai vir para cá e tal, isso é verdade? Não, né, ele negou, fizeram uma nota negando, e é muito interessante a nota que eles fizeram, tá, uma nota de esclarecimento, porque também denota a forma como eles viam o Bolsonaro na época, né? Tá aqui, ó, né? Não procedem de forma alguma as notícias de que o deputado federal Jair Bolsonaro possa se filiar ao PSL. E aí vão dizendo e tal, dizem que tem evidentes e conhecidas divergências de pensamento, né? Que o partido estava em processo de renovação política. E aí o quarto ponto aqui é o chave, tá? Eles dizem: Bolsonaro representa o autoritarismo e a intolerância tanto na economia quanto nos costumes, sendo a antítese completa das nossas ideias. Olha só, né? Só que é o seguinte, tá? E aí ele disse, né? O Bivar deu entrevista dizendo: Bolsonaro é absolutamente incompatível com o ideal dos livres e tudo mais, né? Só que é o seguinte, ela diz aqui no final da 109, a verdade é que apesar da promessa feita ao filho e aos integrantes do movimento, Luciano Bivar começaram a negociar por debaixo dos panos a entrada do partido ao candidato Bolsonaro, certo? E aí a gente tem uma mudança aqui chave, porque o Bivar, na verdade, fez uma nota negando, só que ele, né, por trás dos panos, ele estava negociando isso, porque ele tinha visto ali já no Bolsonaro uma perspectiva do partido crescer, né? E vocês vão ver quando eu chegar aqui num ponto chave, aqui numa afirmação que eles fazem, que é a síntese dessa gente, tá? Eles continuam, né? E aí vai falando aqui, e aí outro ponto importante que ela aborda aqui na 110 é a do segundo parágrafo, tá? Da 110, que ela diz que havia uma diferença, tinha um grupinho de São Paulo, tá? Que tinha uma diferença sutil para esse outro grupo, que era o grupo hegemônico do partido naquele momento, tá? E ela diz aqui, ó, em São Paulo, no mesmo mês de dezembro de 2017, outro grupo de jovens, aqueles inspirados pelo liberalismo do austríaco Ludwig von Mises, se encontrava no 12º andar de um prédio em construção próximo ao Shopping Eldorado, na zona oeste da capital paulista. Assim como os integrantes do Livres, a ala paulista também queria renovação política, só que, ao contrário do grupo de raízes pernambucanas, Vitor Meta, Letícia Catel e Rodrigo Moraes, que eram esse grupo de São Paulo, eram liberais apenas nas ideias econômicas. Nos costumes, eles alinhavam-se a um conservadorismo inspirado em Olavo de Carvalho. Então, a distinção fundamental ali que cindiu o PSL em 2 grupos foi justamente a entrada do olavismo dentro do partido a partir da juventude de São Paulo. Tá? Quer dizer, né, o conservadorismo olavista. Tá? E aí, ela continua dizendo, né, ela segue aqui e tal, fala por baixo dos panos, e
enfim, esse grupo então conectava as ideias do von Mises, que é esse neoliberalismo idiota que ninguém lá no mundo desenvolvido dá bola para isso, né? E o Olavo de Carvalho, que também é outro retardado, né, que foi o que, enfim, né, transformou a cabeça dessa gente num terraplanismo assim, inacreditável, né? É a junção da bosta com cocô, né? Deu isso aí, tá? Bom, e aí, no terceiro da 111, ela já aponta aqui que o Bivar passou a admitir que queria a entrada do Bolsonaro. E o filho dele, né, foi ao desespero, falou, não é possível e tal, se o Bolsonaro vier, tudo vai por água abaixo, etc e tal, tá? Mas o fato é que o Bolsonaro entrou no partido, aí ele deu uma nota aqui, tá no final da 111, dizendo, o Bolsonaro, né, fizeram um acordo, o partido e o Bolsonaro entrou no PSL um mês antes do fim da janela partidária, tá? E aí ele diz aqui, ó, olha que interessante, né? Tanto para o presidente Luciano Bivar quanto para o deputado Jair Bolsonaro são prioridade para o futuro do país o pensamento econômico liberal sem qualquer viés ideológico, assim como o soberano direito à propriedade privada, que nunca foi questionado no Brasil, ninguém, nem pela esquerda, né? E a valorização das forças armadas e de segurança. Quer dizer, olha que interessante isso, né? A prioridade deles era o seguinte, era o pensamento econômico liberal sem qualquer viés ideológico. Eles nomeiam a ideologia que eles têm e dizem logo depois que não tem viés ideológico. É um negócio inacreditavelmente estúpido, assim, mal feito, pobre, e é isso que a gente aturou aí, tem aturado nos últimos anos, né? É inacreditável, assim, né? Ler isso aqui. Muito bem, aí ela continua, tá? Porque esse processo foi destruindo o PSL, foi destruindo aquele projeto do Livres, que se a gente pode discordar aqui e tudo mais, mas não era uma coisa autoritária, violenta como é o Bolsonaro, né? E aí, bom, nesse momento, assim que a nota foi divulgada, ela fala aqui na 112, todo o pessoal do Livres deixou o PSL, incluindo o filho do Luciano Bivar, tá? Já o pessoal do Bolsonaro, né, fez festa e tudo mais, e ela continua narrando aqui e tal, né? E aí, logo depois aqui, ela já narra a história de um sujeito que é importante aqui nesse retrato aqui da questão, que é um cara chamado Júnior Bozella, tá? Que era um jovem vereador, que já militava no partido já tinha muito tempo, né? E ele foi um dos primeiros alvos de quê? Da sabotagem dos bolsonaristas que começaram a entrar ali e começaram a tirar todo mundo que eles não gostavam, excluir pessoas, modificar os diretórios, né, do partido e transformar o partido num partido bolsonarista, né? Quer dizer, eles caracterizaram tudo. E o Luciano Bivar, como ele passou o comando do partido para o Bolsonaro, ele meio que deixou de lado. Ele começou a faz o que quiser aí, tá tudo certo, né? Tá? E aí o tal do Júnior Bozella externava uma preocupação com o comportamento autoritário dos jovens bolsonaristas que poderia destruir o trabalho de anos do partido para se sedimentar no Estado, né? E foi o que aconteceu, tá? O partido começou a se descaracterizar, começou a ter rixas internas, né? E a plataforma ideológica do partido inicial foi completamente descaracterizada pelo Bolsonaro, tá? Com o discurso dele. E aí, pessoal, entra aqui no ponto-chave do vídeo que eu estou trazendo para vocês hoje, tá? No primeiro parágrafo da 114, tá? Ela diz o seguinte aqui, né? A Consuelo Diegues. Dias depois da publicação do comunicado do acordo entre o Bivar e o Bolsonaro, o Júnior Bozella, que é esse vereador lá, teve uma conversa com o Luciano Bivar, à época ainda presidente do partido. O argumento de Bivar, que estava seguro da vitória de Bolsonaro, era de que o PSL cresceria após as eleições. E aí, abre aspas, parece que o filho dele, o Eduardo, teve uma votação expressiva aqui em São Paulo. Com isso, podemos fazer uns 4 ou 5 deputados, em vez dos 2 em que pensávamos inicialmente. Isso será muito bom para o PSL, que precisa crescer para sobreviver. E continuou a peroração. Olha a frase final dele. O partido, para ter protagonismo nacional, precisa ter fundo, tempo de exposição, deputados, senão não tem capilaridade. Agora olha a frase final. O projeto de um partido depende de boas eleições. Essa é a cara dessa direita, da direita brasileira, mas de maneira mais específica da direita bolsonarista e dessa direita, essa neodireita, que é essa direita que tem um perfil disso que se chama de centrão, que são os fisiologistas, né?
que no final das contas, quando você traduz, é gente que só tem interesse privado, são interesses imediatos ali daquele momento, eles jogam o jogo do momento, deu errado, eles mudam, né? Não tem projeto nenhum. E essa frase aqui diz isso, né? Eles dizem, o projeto de um partido depende de boas eleições. Se não tiver boas eleições, a gente muda o projeto, dá na mão do Bolsonaro, que ele ganha a eleição, a gente muda ali umas coisinhas e tal, né? Então, essa é uma questão importante para os eleitores refletirem na hora de escolher, porque essa gente, eles vão com a ocasião, quem der mais, eles vendem. Vendem a mãe e não entregam, eu já disse aqui, né? Já dei o exemplo aqui do Paulo Guedes. Né? E essa gente está aí, está poluindo o Estado, né, com essa visão de mundo pobre, tosca, né, pequena e que gera prejuízo para a maioria das pessoas no Brasil. O próprio país não caminha, né? A China é um exemplo aí, né? A China era uma economia menor que a brasileira há 30 anos, hoje eles estão indo para o espaço e a gente não conseguiu resolver aqui nem escola pública ainda direito, entendeu? Por causa da direita brasileira, tá? Enfim, pessoal, e aí o Bolsonaro, né, e os seus filhotes e a sua gentalha começaram a destruir o partido, né, e começaram a escantear o tal do Bozella, tá? Bom, né, e aí, vamos finalizar aqui, né, na 114, 115, ele fala que o Bozella, ela fala aqui que o Bozella ligou para o Bivar reclamando, né, que estava sendo escanteado ali, e disse, né, olha só como é que ele descreve os bolsonaristas. Eles não têm uma pauta coletiva republicana nem real interesse de salvar o país. Está aqui na página 115. Né? Eles vieram com uma discussão ideológica do escola sem partido, aquelas coisas de ideologia de gênero, cercear vozes de minorias, etc. Eles querem impor um discurso de família, de nós precisamos preservar a base da sociedade, que é a família. Na verdade, todo mundo tem ideologia. Isso aqui é uma frase meio ingênua, né? Mas, enfim. Ele finaliza aqui, ó. Essa perspectiva foi intensificada por esse núcleo duro do Bolsonaro e não pela sociedade. A sociedade, coitada, é vítima da manipulação dessas pessoas que já nascem com esse DNA do Bolsonaro, que representa um setor muito frustrado da população, um traço de personalidade de pessoas que realmente nutrem o ódio no coração, que têm aversão ao ser humano. É essa a minha percepção. E é isso mesmo, né? Não que o nós contra eles, né, porque ele fala disso aqui também, do nós contra eles, o nós contra eles faz parte da política. Isso é a política, né? É disputa de projeto. Agora, o nós contra eles violento, calcado no ódio, no crime, na nojeira, isso aí não. Isso aí já é uma característica da extrema-direita brasileira e de parte da direita até neoliberal também. Tá? Enfim, e aí, né, eles tentaram tirar o Bozella, tá, para finalizar. Só que, e aí tem uma mulher aqui chamada Letícia Catel, né, que era a mulher responsável ali por articular figuras novas para o partido, foi ela que colocou, por exemplo, a Joyce Hasselmann, né, e o Alexandre Frota no partido, também a Janaína Pascoal e tudo mais, e ela acabou retirando o Bozella sem, né, nenhum tipo de reunião, nem nada, mandou uma mensagem para ele um dia antes de acabar o prazo, dizendo, ó, você tá fora, tá, procura outro aí e tal. Quer dizer, é uma gentalha, assim, né? Gentinha nojenta, né? E aí o Bozella ligou pro Bivar pedindo para continuar e tal. O Bivar ligou pro Bolsonaro, né, pro filho do Bolsonaro, ela falou, ó, se não deixar ele aí, acaba a brincadeira de vocês e essa palhaçada termina agora. E aí tiveram que manter o Bozella, né? Mesmo contra a vontade da tal mulher lá. E aí, essa mulher também era uma espécie de empresa, ela era empresária, tinha isso, né? Tem uma perspectiva ali é um negócio, para eles é um negócio, né? Não é um projeto de país, a gente não tem projeto de país nenhum, eles são empresários, são negociantes ali metidos na política, simples assim, tá? Enfim, pessoal, para finalizar, tá? Só para finalizar aqui essa descrição, o pessoal do Livres tentou entrar no TSE contra o Bolsonaro para poder, né, cancelar ali a entrada dele no partido, não conseguiu, tá? E por último, o Luciano Bivar acabou inclusive acusado, né, porque ele ganhou R$1.800.000 de doações na época, que um valor que equivalia a quase 30% do total de despesas pagas pela cúpula nacional do partido, e a imprensa insinuou que ele teria tido, né, que teria sido a grana que o Bolsonaro e a família dele articularam para ele para poder vender a legenda para ele, né? Quer dizer, é isso que é a direita brasileira, é um banco de negócios. Para eles, o partido político, a vivência do Congresso, tudo isso ali é oportunidade de ganhar dinheiro só, mais nada. Não existe projeto, não existe visão de país, não existe nada disso. Tá?
e então Bolsonaro destruiu ali completamente as bases ideológicas do PSL, deslocou para um outro ponto que não estava previsto, né? E mudou totalmente o jogo ali dessa forma medíocre e patética, tá? Então é isso, pessoal, tá aqui mais uma vez, tá, o livro da Consuelo Diegues, para quem quiser aí, tá? E várias coisas legais aqui, provavelmente eu vou fazer outros vídeos também para o canal para falar de outras questões levantadas por ela aqui, beleza? Então é isso, a gente se fala, a gente volta, né, no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui.